Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Vamos falar do capítulo 9, que é o último capítulo do bimestre. E aí, férias, né? Acho que todo mundo aí está esperando as férias. Então, último capítulo, capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre clima, sobre as características dos climas e sobre os diferentes climas que existem ao redor do mundo. Tudo bem? Vamos lá então. Para começar a falar de clima, a gente precisa primeiro diferenciar o que é tempo e o que é clima. O tempo é o estado da atmosfera de um lugar em um momento, ou seja, o tempo são as características do clima agora. Por exemplo, se você olhar agora para sua janela e se tiver frio ou se tiver sol, esse é um estado do tempo agora. Agora, por exemplo, eu estou gravando à noite, então agora, né, o clima está mais friozinho, está meio nublado. Esse é o tempo. O tempo é o agora. O tempo é um estado momentâneo, né, da atmosfera, o estado momentâneo do céu, são as características do agora. Tudo bem? Já o clima é uma caracterização mais geral, é uma caracterização de um lugar. Por exemplo, eu disse que agora está nublado, mas eu sei que o clima de São Paulo é o clima tropical semiúmido, né? Então há uma diferença. O tempo está nublado, mas o clima, eu sei que o clima é o tropical. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de clima, a gente está falando de diferentes temperaturas, de diferentes tipos de chuvas e também das variações das estações do ano, né? Então, o clima, ele tem algumas estações do ano. Ele pode ter as 4 estações bem definidas, ele pode ter um verão e um inverno só bem definido, ele pode ter um verão maior do que o inverno, que é o caso, por exemplo, lá do Nordeste brasileiro. Então, o clima ele tem algumas características mais gerais, enquanto que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Tudo bem? Deu para entender? Composição da atmosfera. A gente também vai falar de atmosfera. A gente falou de atmosfera lá no comecinho do bimestre, mas bem por cima. A gente vai falar agora dos outros tipos, né, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a atmosfera. Então, a composição da atmosfera, a atmosfera é composta por vários gases. A maioria desses gases é o nitrogênio, 78% da atmosfera é composta por nitrogênio. 20%, né, 21% mais ou menos, é composta por oxigênio. E os outros 1% são outros tipos de gases, como o hélio, como o CO2, né? Então, a gente tem basicamente constituído a atmosfera de nitrogênio e de oxigênio. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui para o lado, que a gente vai ver agora as camadas da atmosfera. A atmosfera tem algumas camadas também. A primeira camada é a troposfera. A troposfera é a camada mais superficial, é onde a gente está. Tudo bem? Ela vai até dos 12 quilômetros de altura. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera. A estratosfera vai até 50 quilômetros de altura e é aqui na estratosfera onde a gente tem a camada de ozônio, tá bom? A terceira camada é a mesosfera. Mesosfera é a camada do meio. Ela vai até 80 quilômetros de altitude. A outra camada é a termosfera, que vai até 500 quilômetros de altitude. É nessa camada aqui que a gente vai ter, por exemplo, as auroras boreais, a aurora boreal ao norte, a aurora austral ao sul. E a última camada é a exosfera, é a camada já que está bem próxima lá do espaço, que é acima de 500 quilômetros de altitude. É onde a gente vai ter, por exemplo, os satélites que estão, que estão em volta da Terra, eles ficam na exosfera. Tudo bem? Tem uma outra coisa da atmosfera que conforme ela vai subindo, né, ela vai crescendo, a temperatura ela vai diminuindo, a não ser na termosfera, que aqui na termosfera a gente tem uma temperatura mais alta. Mas até a termosfera a gente tem uma queda de temperatura, ó, 20, menos 60, menos 5, menos 95. A partir da termosfera a gente tem um aumento da temperatura. Lembram, vocês já assistiram algum filme de viagem à Lua, algum filme espacial? Quando a espaçonave está entrando de novo na atmosfera, ela pega fogo, né? É justamente aqui na atmosfera, porque as temperaturas são muito altas. Tudo bem? A gente vai falar, né, de elementos e de fatores do clima.
Os elementos do clima são aqueles componentes que todo clima tem. Todo clima tem uma temperatura, todo clima tem uma umidade, todo clima tem um tipo de precipitação, todo clima tem uma pressão atmosférica e todo clima tem os seus ventos. Então, esses são os elementos do clima. Ah, professor, temperatura eu entendo, umidade relativa do ar tem a ver com chuva, né? Se o clima está mais seco, se o clima está mais úmido. Precipitação é o tipo de chuva, pode ser chuva que a gente tem mais comum aqui, que é quando cai água, né? A chuva, a precipitação, mas também tem precipitação de neve. A neve é um tipo de chuva também, não ocorre no Brasil, mas ocorre em outras áreas do mundo. Pressão atmosférica é uma força que existe enquanto os lugares mais baixos eles têm uma menor pressão, os lugares mais altos uma maior pressão. Sabe quando você está indo para a praia e aí você passa na serra e aí o ouvido fica zumbindo? Isso aqui é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela está aumentando, por isso que o nosso ouvido dói, por isso que ele fica zumbindo. Tudo bem? Então esses são os elementos do clima. A gente também tem os fatores climáticos. Os fatores climáticos são fatores, né, que influenciam o clima. Então, a gente tem os elementos, que são os fatores. Elementos são componentes que todos os climas possuem, e os fatores eles vão influenciar o clima diretamente. A gente tem a latitude, que é um fator climático, a altitude, que é um fator climático, as massas de ar, as correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. A gente vai ver cada um deles. A latitude, bom, deixa eu passar um pouquinho aqui para baixo. A latitude, ela vai influenciar no clima, porque a gente tem essa bolinha aqui como se fosse a Terra, e a gente tem as zonas climáticas. O que são as zonas climáticas? A gente tem os trópicos, vocês lembram dos trópicos? O Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, aqui em cima o Círculo Polar Ártico e aqui embaixo o Círculo Polar Antártico. O que as zonas climáticas dizem para a gente? Quanto mais próximo do Equador, mais quente, quanto mais distante do Equador, mais frio. Então a latitude ela influencia nos climas por causa disso. Climas que estão localizados mais próximos do Equador são mais quentes, climas que estão mais distantes do Equador são mais frios. Tudo bem? Aqui a gente tem, essa área laranjinha, a gente tem a zona tropical, também é chamada de zona intertropical. É a zona mais quente que existe no planeta Terra, tá bom? A zona amarelinha é a zona temperada, são climas mais amenos. A gente tem uma zona temperada ao norte e uma zona temperada ao sul. E a área azulzinha são as zonas polares. A gente tem a zona polar ártica ao norte e a zona polar antártica ao sul, tá bom? Essas são as zonas climáticas. É só lembrar, quanto mais próximo do Equador, mais quente, quanto mais distante do Equador, mais frio. A gente também vai ter a altitude como um fator climático. Por quê, professor? Quanto mais alto é o relevo, mais frio é. Né? Então, sabe aquelas montanhas geladas como o Himalaia, como os Andes? No topo dessas montanhas é muito frio, porque quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, né, a gente vai ter, quanto mais no nível do mar, a gente vai ter uma temperatura mais amena, uma temperatura mais normal. Mas quanto mais alto, mais frio, tá bom? Outros fatores climáticos, as massas de ar, né? As massas de ar, existem quentes e frias. Então, são massas de ar quentes e massas de ar frias. Quando as massas de ar se chocam, quando elas se encontram, a gente forma uma frente. Né? Então, a gente vai ter a frente quente, que é quando a massa de ar quente encontra com a massa de ar frio, né? E a frente fria, que é quando uma massa de ar fria encontra com uma massa de ar quente. Tá bom? Um outro fator que a gente tem é a vegetação. Áreas com vegetação têm a temperatura mais amena, mais fresquinha, do que áreas sem vegetação, que vão ter uma temperatura mais quente. Né? Ali perto da escola, no Parque São Francisco, eu sei que alguns moram ali, o Parque São Francisco, não, o Parque São Domingos, ali perto do Parque São Domingos a gente tem uma proximidade com o Pico do Jaraguá, a gente tem alguns parques ali também, no Parque de São Domingos, e é um bairro mais fresquinho. Por quê? Porque no Parque São Domingos a gente tem mais vegetação.
Se a gente for, por exemplo, para o centro de São Paulo, que não tem vegetação, a gente vai sentir um calor, uma temperatura mais quente, tá bom? Então a vegetação ela influencia no clima desse modo. Em áreas que tem mais vegetação, o clima vai ser mais fresquinho. Em áreas sem vegetação, o clima vai ser mais quente. Um outro fator climático que a gente tem são as correntes marítimas. A gente já falou de correntes marítimas, né? Aqui a gente vai falar mais um pouquinho mais, né? Existem correntes quentes e correntes frias. E elas influenciam, né, na costa dos continentes. Por exemplo, no Brasil, a gente tem essa corrente aqui, ó, que é a corrente do Brasil, que é uma corrente fria. Aqui a gente tem que é uma corrente quente, desculpa. As correntes quentes estão em vermelho, as correntes frias estão em azul. Essa corrente do Brasil, ela está basicamente em toda a costa do litoral brasileiro. Por isso que o litoral brasileiro é bem quente, por causa da corrente quente do Brasil, tá bom? Então a gente tem correntes quentes, correntes frias, conforme o mapinha mostra aí para vocês. Maritimidade e continentalidade. A gente vai falar um pouquinho de maritimidade e continentalidade. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cidades mais próximas ao oceano, elas vão ter um clima mais ameno, um clima mais fresco. E cidades mais distantes do oceano, que cidades mais no interior do continente, elas vão ter um clima mais quente. Por que isso acontece? Porque a água, ela retém mais calor, né? Então, cidades próximas ao litoral, próximas às praias, elas vão reter calor do dia e vão liberar esse calor devagar à noite. Por isso que a gente vai ter, né, uma noite mais fresquinha, nem tão quente, nem tão fria, tá bom? Já no interior do continente, a gente vai ter que a terra, né, o solo, ele libera esse calor mais rapidamente. Então, quando anoitece no continente, em áreas distantes do litoral, a gente vai ter, né, uma sensação de mais frio, porque esse calor foi liberado mais rapidamente, tá bom? A gente também tem o relevo. O relevo é um fator climático porque ele pode, né, barrar o deslocamento das massas de ar, né? Então, assim, ó, aqui a gente está no oceano, os ventos sopram úmidos do oceano, eles batem na montanha e aí vai chover só de um lado da montanha. Os ventos úmidos batem aqui e essa umidade volta e chove desse lado. Mas esse outro lado aqui vai ficar seco, porque, né, as nuvens não conseguiram passar. A massa de ar úmida que estava aqui não conseguiu passar para esse lado. Então a gente vai ter um lado úmido, né, com chuva, e um outro lado mais seco, com ventos secos, sem chuva. O relevo também é um fator climático. Tá bom? Aqui a gente tem os tipos de climas que existem no mundo, a gente também tem vários tipos de climas. Lembrando que climas mais próximos do Equador, ó, o Equador está aqui, vão ser climas mais quentes. Quais são os climas quentes? O equatorial, o vermelhinho, o tropical, que é esse laranjinha, o semiárido, que a gente tem, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, a gente tem um clima semiárido, que é um clima muito, muito quente. A gente também tem, próximo ao Equador, climas desérticos, né, que são onde estão os grandes desertos do mundo, por exemplo, o deserto do Saara, aqui na África, ou o deserto aqui do Atacama, no Chile, tá bom? Já nessa área mais acima, a gente vai ter o clima tropical, os climas subtropicais, que é um clima mais friozinho, que a gente tem, por exemplo, no sul do Brasil, os climas temperados, tá bom? O clima mediterrâneo, que o clima mediterrâneo ele é encontrado em algumas áreas apenas no globo, como aqui é o norte da África, aqui é o sul da Europa, no mar Mediterrâneo, tá? E lá no norte, né, a gente vai ter clima frio, né, no norte não, próximo aos polos, a gente vai ter o clima frio, que é o verdinho, e o clima polar, que é esse, o roxinho. Lembrando que a gente também tem o clima frio de montanha, como o nome diz, é um clima tipicamente de áreas mais altas, de áreas montanhosas. Lembra que quanto mais alto, mais frio, então a gente também tem um tipo climático de montanha, um frio de montanha, tá bom? Algumas ameaças na atmosfera. A gente tem alguns problemas também na atmosfera terrestre. O efeito estufa, por exemplo, é uma ameaça, mas o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele acontece na natureza e, na verdade, a gente precisa do efeito estufa, né? O efeito estufa, ele retém radiação na atmosfera, ou seja, ele ajuda, pensa assim, o Sol está emitindo radiação,
Só que se essa radiação chegasse aqui com toda a força que o Sol manda, a gente provavelmente ia queimar vivo, né? Então, o efeito estufa é uma camada de gases que existe na atmosfera que retém, que filtram esse calor, essa radiação, tá bom? Como mostra o desenho aqui. Então, a energia solar vem, o efeito estufa, né? Ele filtra esses raios e essa radiação é absorvida pela Terra. A gente tem um problema no efeito estufa, que é que a gente tem aumentado, né, a quantidade de gases na atmosfera. E se a gente aumenta esses gases na atmosfera, a gente aumenta essa camada. Então, quando a radiação entra e depois ela tem que sair, ela não consegue sair porque essa camada está muito grande, está muito grossa, né? Isso a gente vai chamar de aquecimento global. O aquecimento global é a acentuação do efeito estufa, ou seja, é o agravamento do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é natural, mas conforme a gente, principalmente a ação humana, né, as atividades humanas, como fumaça, gases, transporte, indústrias têm jogado gases na atmosfera, a gente tem contribuído para o agravamento do efeito estufa e aí sim o aquecimento global. O aquecimento global é uma consequência do agravamento do efeito estufa. Pensa num carro. Sabe quando o pai ou a mãe ou o responsável estaciona o carro embaixo do sol e aí fecha toda a janela, vocês vão para o shopping ou vão para o mercado, alguma coisa? Quando vocês voltam para o carro não está muito, muito quente, porque ele ficou no sol o dia todo. A mesma coisa acontece com a Terra. Então, pensa que a Terra é o carro e a gente tem fechado todas as janelas da Terra, seria o carro, né? E aí essa radiação fica dentro do carro, o carro fica muito quente. Esse é o aquecimento global. A gente tem fechado todas as janelas da Terra e deixado a radiação, o calor dentro da Terra por causa, né, do efeito estufa. Tudo bem? E para fechar, a gente também vai falar da diminuição da camada de ozônio. A camada de ozônio, o ozônio é um dos gases que protege a Terra, né? O problema é que o ozônio, a gente também tem intensificado, na verdade, a gente tem quebrado a camada de ozônio, porque alguns gases que a gente usa, como os clorofluorcarbonos ou os hidroclorofluorcarbonos, né, que são gases que estão dentro dos sprays, dos deodorantes, dos inseticidas, ou até mesmo dos refrigerantes e dos aparelhos de ar-condicionado, esses gases, esses cloros, quando entram em contato com o ozônio, eles quebram o ozônio. E aí, quebrando o ozônio, a gente não vai ter a barreira que protege a gente dos raios solares. Esses raios vão entrar cada vez mais na Terra e vão aquecer cada vez mais a Terra, tá bom? Esse aqui é o buraco da camada de ozônio, que está sobre a Groenlândia, né, sobre o Oceano Ártico. Ele é muito grande. A gente descobriu ele na década de 70, depois na década de 80 a gente percebeu que ele estava aumentando de novo, né? Interessante que agora com a pandemia, como as atividades elas, né, ficaram um tempo sem função, um tempo sem produzir, as fábricas ficaram um tempo sem produzir, alguns cientistas, né, perceberam um aumento da camada de ozônio, um aumento desses gases do ozônio na atmosfera e aí uma diminuição desses efeitos nocivos. Isso aí é uma coisa da pandemia, a gente tem visto, né, animais entrando na cidade, a gente tem visto também a poluição diminuindo. Isso tudo é efeito da pandemia, porque a gente deixou de produzir, a gente deixou de movimentar um pouco mais a cidade, mas a gente já está voltando ao normal aí e voltando de novo, né, aos problemas ambientais que a gente tem no ambiente urbano e também na Terra de modo geral. Tá bom, pessoal? É isso. Assistam a aula novamente, anotem as dúvidas. Deixei para vocês lá a atividade bimestral no Classroom. Lembrando que essa semana é a última semana, eu preciso que vocês me entreguem as atividades para poder fechar as notas no sábado. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.